Oi, eu sou Marcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas. Hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do Clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita, e para isso, estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativa, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do Clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular das obras que debatemos nos encontros do Clube. Já temos alguns episódios nesse canal. Convidamos todas e todos a conhecê-los. Nosso convidado hoje é Ayrton Souza, uma honra ter o Ayrton aqui hoje com a gente. Ayrton é escritor e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Pará e professor da Educação Básica. Autor de Outono de Carne Estranha, pela editora Record 2023, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura e foi finalista do Prêmio Oceanos 2024 e Prêmio São Paulo de Literatura 2024 também. Com o livro Horóscopo de Batizar Brumas contra a Solidão das Asas, venceu o Prêmio Cidade de Manaus e seu romance Fedor da Carne de Deus venceu o Prêmio de Literatura promovido pela Fundação Cultural do Pará. A obra que debateremos hoje é Ponciá Vicêncio, da mineira Conceição Evaristo, que foi publicada pela primeira vez em 2003 e já teve várias reedições, estando hoje no catálogo da editora Palas. A obra narra a vida de Ponciá, uma mulher negra que migra do interior para a cidade grande em busca de uma vida melhor. A história é contada em flashbacks desde sua infância até a idade adulta. Ponciá cresce em uma vila de descendentes de escravos, onde enfrenta desafios ligados ao racismo e à pobreza. Ao se mudar para a cidade, Ponciá enfrenta preconceitos e a perda de sua identidade cultural. Ela trabalha como doméstica e luta para juntar dinheiro e trazer sua mãe e irmão para morar com ela. A narrativa aborda temas como a diáspora africana, a luta por dignidade e a força da ancestralidade. Através de sua jornada, Ponciá busca oportunidades de educação e trabalho, enfrentando solidão e dificuldades de adaptação. A obra destaca a resiliência da protagonista diante das adversidades e a importância de reconectar-se com as raízes culturais como forma de resistência. Ponciá Vicêncio dá título, é a personagem central, a heroína, na narrativa de Conceição. Atualmente, a escolha mais comum seria narrar essa história em primeira pessoa, dando voz a ela. Porém, Conceição vai optar por usar o narrador em terceira pessoa, onisciente. Uma escolha até clássica. Parece uma contradição, contar a história de alguém ao se distanciar dela. Gostaria que você comentasse um pouquinho, Ayrton, sobre essa opção estilística, como você mesmo faz a escolha da voz narrativa das suas obras. Primeiro, eu queria agradecer a você, Fernando, a Márcia, e ao Narrar Ficções pelo convite de poder estar aqui para a gente conversar sobre livro, leitura e quanto isso pode, de algum modo, transformar nossas vidas. Então, a escolha estilística ou de narrador, de narradora, ela sempre é um dos entraves iniciais para a gente que vai contar histórias, né? Mas eu acredito muito, por exemplo, quando uma história é muito dolorida, muito difícil, sobretudo quando ela atravessa mesmo o nosso corpo e os corpos de nossos parentes. Provavelmente uma das opções que se possa ter para contar histórias que têm a ver com isso também, com essas tragédias e com essas dores, em terceira pessoa seria um pouco menos dolorido, fisicamente, emocionalmente, né? Psicologicamente para quem vai narrar. E a narrativa em primeira pessoa, provavelmente ela provoque mais dores em quem vai escrever, né, sobre essas feridas que estão abertas. Então, tem a ver um pouco com isso também. Mas é sempre um drama e uma questão muito emblemática essa escolha da voz narrativa. Para quem escreve, é sempre muito um embate disso, para decidir quem vai contar essa história e como ela será contada. Então, em alguns casos, eu penso que optar entre primeira pessoa ou terceira pessoa
ou interconjugar isso tem a ver também com essas questões que afeta quem está contando e quem está escrevendo. Perfeito. Ayrton, a Conceição Evaristo, ela é conhecida, né, por propor a escrevivência como um método de escrita, né, de resistência e de escrita, né? Suas obras buscam dar vozes a pessoas historicamente marginalizadas, né, sobretudo mulheres, pretas e pobres. E isso através do relato ficcionalizado de suas experiências pessoais e coletivas, né? Então, a gente sabe que essa prática, ela envolve muita pesquisa, mas, ao mesmo tempo, também um certo cuidado, um acolhimento, um certo cuidado no acolhimento e no retrabalho desses relatos, né? Falando especificamente, desse tema em geral, claro, mas também, assim, do seu próprio trabalho, né? Você é autor como a gente disse, do Outono da Carne Estranha, publicado pela Record. Eu queria saber se você entrevistou pessoas com o intuito de aproveitar os relatos dessas pessoas nas suas obras, e gostaria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente. Bem, Fernando, a minha experiência com o texto em prosa, eu venho do campo da poesia, né? Eu publiquei muitos livros de poemas, são mais de 30 livros publicados de poesia. E quando eu migrei para a prosa, que foi também uma questão muito difícil para mim, eu sempre ficava nesse meio termo, né? Entre pesquisar ou não. Mas as histórias que eu escrevi, que eu estou escrevendo, ela tem muito a ver com uma história que é basicamente a história de muitas pessoas desse país, que são de homens pretos, pobres, de mulheres pretas, pobres, e que viveram e que vivem boa parte das suas vidas de modo invisibilizados, né? Fora dos projetos governamentais, da política desse país. Então, basicamente, eu tenho evitado fazer entrevistas por 2 motivos. O primeiro deles é que os 3 romances, 2 que eu escrevi e 1 que eu estou escrevendo, ele tem muito a ver com uma história de uma região desse país que continua esquecida até hoje, né? Isso é um projeto político, inclusive. Esse esquecimento, esse apagamento e esse silenciamento é um projeto político de aproveitamento das riquezas que existem ali, do potencial de riqueza que existe ali, incluindo, por exemplo, o mineral e, sobretudo, dos corpos que estão ali. Eu falo corpos porque é assim que eles são enxergados. As pessoas que moram no norte do país, eles são enxergados, para quem está fora e para quem propõe esse projeto político-econômico, apenas como corpos e não como pessoas. Mas o Outono de Carne Estranha, por exemplo, ele é um romance que parte da minha experiência de vida e da experiência de 100 mil homens e da experiência de mais 100 mil mulheres e da experiência, provavelmente, de 500 ou 600 filhos desses homens e dessas mulheres, né? O meu pai foi garimpeiro. A minha mãe fugiu de casa também por conta do garimpo, para ir para a região do garimpo, né, ainda menina. E então para escrever O Outono de Carne Estranha e para escrever outros 2 romances, eu evitei fazer as pesquisas, por esse motivo de que eu tinha uma relação muito íntima com aquilo, com aquela situação, ou com essas situações que eu estou contando nesses livros. E provavelmente a pesquisa atrapalharia essa relação íntima dessa história. O meu pai, ele atuou basicamente nas atividades principais ligadas ao garimpo, que era tanto a situação do garimpeiro, quanto a situação de quem está fora do garimpo, também lucrando com o garimpo, que era a questão da prostituição, né? E o meu pai fez da nossa casa um cabaré. Por muitos anos a nossa casa era um cabaré. Então, dessa experiência, eu fiz essa história, construí essa história dessa experiência íntima com isso. É claro que a escuta também foi importante para isso, porque a nossa casa foi frequentada por muitos anos por garimpeiros, né? Por ser um bar, um cabaré. Então,
essa escuta se deu, que seria quase essa entrevista, né? Porque você está ali, eu não fazia perguntas, eu era um menino, um adolescente, que ficava vendo aquilo, né? Mas eu estava tão acostumado a ver aquilo que aquilo de algum modo não causava nenhum tipo de horror em mim, porque eu fui criado nessas condições. Então, para mim, naturalmente, aquilo era o natural, era o comum. E essas escutas que contribuíram também para que eu pudesse dar a essa história o caminho que ela conseguiu chegar até aqui. Quando você estava no processo de escrever o Outono de Carne Estranha, você chegou a comentar com alguém, olha, eu estou escrevendo um livro com esse e esse tema, ou foi uma coisa que você manteve em segredo até publicar? Eu sempre gosto de contar as coisas que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, né? Mas no caso do Outono de Carne Estranha foi um pouco diferente de verdade. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência desse romance, sabiam exatamente o que ele estava sendo contado. A minha companheira que mora comigo há mais de 20 anos, inclusive ela não sabia exatamente como eu estava contando a história, né? Ela sabia que eu estava escrevendo um livro, inclusive eu havia me proposto a passar um tempo no garimpo. Eu já visitei o garimpo várias vezes, mas não como um escritor, né? Mas a minha proposta era ir ao garimpo e ficar lá vários dias, fazendo essa escuta de outras histórias. Mas eu não consegui fazer isso. Enfim, pouquíssimas pessoas sabiam da existência do romance, mas esse romance é uma história que me atravessa desde a minha infância. É uma história que vinha me perturbando desde a minha infância, porque o garimpo assombrou a minha casa por muitos anos, assombrou meu pai, né? Basicamente, o garimpo destruiu a vida do meu pai e, em contrapartida, destruiu a vida da minha mãe. Por quê que eu digo isso? Porque os garimpeiros, todos eles eram cadastrados, tinham uma carteirinha de trabalho como um trabalhador do garimpo, e quando o garimpo fechou, eles entraram na justiça, numa briga para tentar reaver o que o governo havia roubado deles. Roubado como? O governo comprava a produção do ouro do garimpo de Serra Pelada, mas eles roubavam os garimpeiros porque eles pagavam quanto eles queriam. E os garimpeiros descobriram isso muitos anos depois. Entrou numa briga judicial que se arrasta até hoje e que provavelmente nunca vai se resolver, né? Então os garimpeiros eles vivem nessa insanidade de que a qualquer momento eles podem receber o que o governo havia roubado deles, que não é pouca grana, é muita grana. Que tem um paralelo muito interessante também, né, com o garimpo, porque você vai para o garimpo com uma grande esperança, sem saber se você vai encontrar. Parece um pouco isso também, né, do tipo, eu tenho uma grande esperança de receber alguma coisa do governo, mas também não sei se isso vai acontecer, né? Certeza de encontrar alguma coisa também, é sempre uma incerteza, né? É sempre isso, mas o que no caso do garimpo de Serra Pelada, essa incerteza não existe na cabeça dos garimpeiros. Como eles viveram um processo mineral muito intenso, eles acham que vai acontecer. Provavelmente esse é o grande problema. Né? Até no livro a gente vê isso mesmo, né? É isso. E aí eles acham que isso vai acontecer, que isso vai mudar a vida deles, de repente, de uma hora para outra, que foi o caso que aconteceu com meu pai. E isso fez basicamente todos os filhos e filhas sofrerem, porque ele abria mão do trabalho, não trabalhava, depois virou alcoólatra, e praticamente morreu nessa ilusão de que a gente um dia teria uma casa própria para morar, né? Que esse era um dos nossos grandes sonhos, ter um lugar da gente morar, e não morar numa casa cedida, emprestada por alguém, como nós moramos muito tempo, né? Muitos anos da nossa vida, mais de 20 anos. E essa ilusão é que eles mantêm viva até hoje, de que eles vão sair daquilo, de que eles vão, na lógica do garimpo, que eles chegaram ali nessa condição, nessa situação, pensando de que aquilo podia mudar a vida deles para sempre. E hoje essa briga judicial se arrasta e eles continuam esperando, sem reagir a qualquer outra lógica de trabalho ou de qualquer situação que tenha a ver com a economia, com a sua própria relação econômica, e na esperança de receber essa grana para ver suas vidas modificadas. Então, essa história é o que assombra muito e nos assombrou muito durante muitos anos a nossa casa, né? E nós ficamos dependentes dessa história. Por isso que o Outono de Carne Estranha, essa história do romance, desse romance, é uma história que se arrasta muitos anos da minha vida e que eu vou tendo resistência a contá-la. Eu vou tendo
resistência, porque eu não queria contar essa história. Mas, em um dado momento, eu não consegui controlar essa coisa que ninguém explica, que é a escrita, né? A escrita não tem uma explicação lógica de como... Tem alguns meandros que você consegue seguir para escrever, mas ela é uma coisa muito relativo, é muito ilógico, você não sabe como vai lidar, né, em dados momentos. Por isso é a terceira pessoa, talvez. Também, mas para aquilo que eu havia falado no início, para tentar diminuir um pouco essa dor, de se distanciar um pouco. Isso me lembrou um pouco o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é um negócio que você sempre espera ali, você se prepara a vida toda para uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou como vai acontecer. Que é uma obra que me marcou, assim, que eu acho que é isso, sabe? E talvez também essa tua escrita mais poética, tudo isso, porque você vem da poesia, agora tá explicado, né? É verdade, também. E eu acho que foi uma boa escolha não ter pesquisado, você tinha essa história dentro de você. Ó, o romance Ponciá, da Conceição, explora a fundo memórias e fala de uma herança identitária quando olha para o futuro. Muitas vezes também mostrou um presente perdido no vazio de Ponciá. Conceição, então, emenda tempos para preencher esses vazios e ausências. Isso tudo vai criando uma substância mais densa no desenrolar do enredo. Uma narrativa com mais corpo, embora tudo apareça com muita leveza e equilíbrio no texto. Como você vê esse tratamento das memórias e dessa herança no desenrolar dessa trama, na construção desse texto? Eu nunca consegui enxergar a literatura apartada da vida, né? E basicamente não há vida sem memória, sem aquilo que a gente consegue perceber do que se passou na nossa vida, ou ao nosso redor, com os nossos parentes, e ao mesmo tempo jogar essa memória para o futuro, né? Usá-la no presente e jogá-la para o futuro. Eu nunca consegui enxergar a literatura apartado disso. Então, a minha literatura, por exemplo, ela tem um trabalho muito íntimo com a questão da pobreza, que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje é a pobreza, não tenho nenhuma dúvida disso, né? E você está num lugar, num espaço, sentado num banco, de barriga cheia, e no outro banco você tem uma pessoa sentada de barriga vazia. É isso que a pobreza é tão dramática nesse caso. Ela não nos dá acesso, né? Eu virei um leitor tardio, por exemplo, por conta da pobreza, né? Não tinha condição de ler. Então, essa literatura... A literatura quase toda, né, feita em qualquer lugar do mundo, ela tem a ver muito com essa questão de herança e memória. Não consigo ver nenhum livro assim que seja apartado disso, né, dessa relação muito íntima entre herança e memória, que eu acho que é uma das grandes chaves da construção literária. Eu estou escrevendo um romance que vai se passar no contexto de um massacre dos Carajás, que é outro problema que nós tivemos na nossa região. E aí eu havia começado o início do romance de um jeito, e estava certo que era aquilo, o início. Quando foi alguns meses atrás, se retomou um debate na Câmara dos Deputados Federal, que era a questão da criminalização do aborto. Vocês devem lembrar disso, né? Alguns meses atrás, se retomou de modo mais veemente o debate sobre a possibilidade de criminalizar o aborto no Brasil. Quando os deputados começaram a propor o debate e começaram a avançar nesse debate, que me deixou muito preocupado, por sinal, porque a gente sabe, no final das contas, quem vai ser preso, né? Quem vai ser criminalizado, que são as mulheres pobres desse país, como sempre acontece. Imediatamente eu lembrei da minha mãe. Eu vi ela abortar um filho no meio do quintal de nossa casa, né? E aí, esse romance que eu havia iniciado de uma forma, eu trouxe para a minha memória, por conta desse debate, a memória do aborto, do quanto ele é, em alguns episódios, importante na vida de uma mulher, né? Do quanto ele faz muita diferença na vida de uma mulher. E aí eu vi a imagem da minha mãe abortando, e eu decidi começar o meu romance, esse romance que já tinha esse início,
com o aborto. A minha mãe abortando no meio do quintal. Então, isso é que a memória pode fazer pela gente, né? Essa herança, essa memória, é isso que a literatura pode fazer pela gente. É mostrar o quanto a realidade está ainda muito distante do que os políticos, os deputados, pensam ser o real, né? O quanto a vida ainda ela é muito mais real do que eles imaginam na cabeça deles de parlamentares, de que decidem destinos. E aí esse romance que eu estou escrevendo sobre sobre o massacre do Alto dos Carajás, que se passa na cena do massacre, ele começa com a personagem abortando, narrado em primeira pessoa. Caramba! Qual que era a primeira opção tua de começar esse romance? A primeira opção, que continua dentro do romance, mas não como primeira opção, ela começa na rodoviária do quilômetro 6. Nós temos 2 rodoviárias em Marabá, né? Uma é bem antiga, inclusive está nesse romance Outono de Carne Estranha, a antiga rodoviária da Folha 32, né? Quando o ônibus desce, que tem aquela evangélica entregando os bilhetinhos, aquilo ali é a rodoviária, uma das rodoviárias de Marabá, que é a da Folha 32, que é a mais antiga. Aquela cena, na verdade, é uma cena, para falar de novo de memória, é uma cena que minha mãe produziu na minha cabeça no dia que ela descobriu que meu pai traía ela, tinha uma outra mulher. Era uma tarde, ela juntou tudo que a gente tinha de breguesso, de roupas, jogou num saco de estopa e nós fomos embora para o Maranhão nesse dia. Eu, ela e mais 2 irmãs fomos embora. E aquela cena para mim foi assim impactante na minha vida. Daquela rodoviária que eu não conhecia, né? Ela não fica muito distante da minha casa, mas eu não conhecia. É a realidade de muita gente que mora em lugares assim, que às vezes você mora num lugar, você nunca foi no shopping, você nunca foi numa praça daquela cidade, né? E aí eu não conhecia a rodoviária. Quando anoiteceu, que a gente foi embarcar, o ônibus desceu a ladeira, que inclusive está no romance o ônibus descendo a ladeira. E quando o ônibus começou a descer a ladeira, eu já imaginei que eu já estava muito distante da minha casa, né? E aquela cena foi assim esse impacto de memória que eu nunca consegui esquecer. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e o ônibus descendo a ladeira e eu muito impactado com aquela cena do ônibus descendo aquela ladeira pra gente ir pro Maranhão, pra onde minha mãe nasceu, né? E de fato a gente então, foi. A primeira cena era essa? Não, original a primeira cena original, na verdade... desculpa, Fernando, eu acabei... não era nem essa. Na verdade, era chegando na outra rodoviária, a família, o pai, a mãe e os filhos, eles chegam na rodoviária do quilômetro 6, na outra rodoviária, e aí o pai pede para a mãe sentar no banco, os filhos todos sentam no banco juntos, ficam sentados, o pai atravessa a rua, atravessa a rodovia para o outro lado e não volta mais. E o filho vai narrando o pai atravessando. E eles vão ficar mais ou menos uns 2 dias na rodoviária esperando o pai retornar. Gente, é muito forte. É porque ele começa todos os inícios. Eu estou tendo dificuldade de escrever porque eu não estou conseguindo por conta dessa coisa, né? Eu até, na última vez que eu tive com Betânia, que foi numa viagem do circuito, eu li um trecho para ela do romance em homenagem a ela. Eu queria fazer uma homenagem a ela. E eu li um trecho desse romance que eu estou escrevendo, mas eu teve momentos que não dei conta de ler, porque ainda é aquele impacto que a memória e a voz narrativa em primeira pessoa causa no quem está escrevendo. Mas assim, o que me chama a atenção nessas 2 opções suas, né, é que assim, de uma certa maneira, você tem 2 chegadas interrompidas, né? Você tem a família chegando, mas de fato o pai não chega porque ele desaparece, e esse nascimento que não acontece, que é interrompido também. Mas me parece que nessa segunda opção é muito mais impactante justamente por ter menos pessoas envolvidas, né? Você tem todo o foco nessa mulher que está abortando lá, né? Não é só uma questão orgânica, vamos dizer assim, a gente está totalmente lá. E no outro você tem essa certa visão que se
que se dispersa nos vários membros da família, né? Então me parece que é muito mais impactante mesmo para o leitor você começar uma narrativa em que você está com toda a atenção focada nessa pessoa, né? Parece bem mais assim, do ponto de vista estilístico, muito mais potente essa lei. Não que a outra não seja, né? Mas essa segunda eu achei mais forte Acho mesmo. que a forma de começar uma narrativa já aprende. Essa aqui também, né? Aquele impacto, acho que ele tem esse poder de fazer isso, sim. Nas escolhas. Pegando um pouquinho ainda do Poncé Vicêncio, o que a gente nota nesse texto é uma opção estilística pela prosa poética, né? E, aliás, não só nesse livro da Poncé Vicêncio, né? Pelo menos toda a produção dela que eu conheço tem isso, né? E assim, não se trata só de adjetivos, né? Porque a gente associa muito a poesia com o uso de adjetivos. Mas figuras de linguagem também, como a metáfora, por exemplo, que a gente vê bastante, né? Agora, me parece que é muito distintivo dela forjar também palavras, né? Ela faz muitas palavras compostas, né? Então, pensamentos, lembranças, risos, lamentos, choro, gargalhadas, né? Ela tem esse estilo bastante marcado, assim, a gente pega um texto da Poncé e sabe que é dela. Um texto da Conceição e sabe que é dela. Mas ela diz que ela se confunde com a personagem. Ai, você foi ótimo nessa. Agora, no seu Outono de Carne Estranha, a gente encontra também essa potência poética, mas num registro muito próprio, né? E você, inclusive, comentou que a sua carreira de escritor começa pela poesia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse entrelaçamento de domínios, né? Entre a prosa e poesia. E como para você é esse desafio de transitar entre um polo para o outro, de ter um pé no mundo da prosa e um pé no mundo da poesia? A nossa literatura, a literatura produzida no Brasil, é uma literatura basicamente forjada num contexto muito problemático, vamos se dizer, né? Então, a gente pega a literatura dos últimos 200 anos, a gente vai perceber, por exemplo, que ela vinha seguindo um caminho narrativo propriamente só de prosa, né? Você não tinha ali aquilo que a Conceição vai chamar de escrevivência, né? Aproximar a vida de fato, como ela é, às vezes crua, nua, né? E trazer, mesmo nessa dor, mesmo nessas situações dramáticas, mostrar que ainda é possível a gente se manter vivo, porque vale a pena se manter vivo. E é nesse caso que a poesia entra, né? Você manter a vida, manter os sonhos, manter a esperança, acreditando que aquilo tudo pode mudar de repente. É isso que a poesia pode fazer pela gente, né? Então, eu acredito muito que, em alguns casos, em um livro como Outono de Carne Estranha, ele causa um certo estranhamento em relação à poética dele, porque nós estamos ainda tentando mostrar o quão importante é o entrelaçamento entre a poesia e a prosa, né? O quanto isso é importante. Só que a gente precisa ainda tentar mostrar esse valor dentro do campo da literatura mais contemporânea. Algumas pessoas que leram acharam muito estranho, né? Inclusive, tem muitas críticas em relação à presença da poesia no texto. Outras pessoas que leram diziam que essa história precisava ser contada a partir do viés da poesia também, pelo drama que se passa dentro dela, né? Mas, no fundo, quando eu a escrevi muito baseado no contexto do Airton, que vinha do campo da poesia, de muitos anos escrevendo poesia, acostumado com aquilo, né? Já tinha um certo domínio de fazer aquilo, aprendi com muita dificuldade a fazer aquilo, inclusive lendo muito, né? Lendo muitos poetas, muitas mulheres e muitos homens que escrevem poesia no Brasil. Mas ainda me parece ser um pouco estranho você ter um livro como esse, que é um romance, mas em que a poesia basicamente está no mesmo pé de igualdade com a prosa, né? Porque em alguns, ou na grande maioria dos romances que tem poesia, ela é muito dispersa, né? Você tem mais prosa do que propriamente um trabalho ligado com a linguagem poética. E aí no Outono de Carne Estranha, não.
me parece que essas coisas, elas são... Ela envolve, né? todo o texto, parece e você está tratando uma coisa muito dura, com a poesia envolvendo isso, mas ela está inserida, né? É isso. E sempre, né? Sempre aparecendo. Na grande maioria dos romances, isso aparece de vez em quando. Uhum. No caso de Outono, parece que está sempre ali, junto, né? Com o texto da prosa. Mas isso ainda causa muito estranhamento. Tem um poeta que eu gosto muito, que é chamado Décio Brauna, é um poeta nordestino, que quando ele leu, ele me escreveu dizendo assim: eu acho que as pessoas não vão entender o que está dizendo aqui dentro, né? Isso vai causar muito estranhamento. E muitas pessoas que vão ler isso, né? Que de fato ele estava certo. Causou um certo estranhamento porque algumas metáforas parece que não faz sentido, né? Porque como a gente vem acostumado nessa divisão, prosa, poesia, crônica, conto, a gente vem acostumado nessa divisão com essas escolas que a gente passa, inclusive, na própria escola, né, no próprio processo de formação intelectual, que é no ensino fundamental, no médio, essas divisões. Aí, quando chega num romance como esse, a pessoa diz, não, calma lá, o que é isso? Né? Só que isso tem outras coisas envolvidas, não é só a questão da linguagem. Tem a ver também com quem escreve, de onde escreve. Esse é o problema, né? Uma coisa é a Adélia Prado dizer o cu é lindo. Todo mundo vai achar o máximo, porque a Adélia Prado está dizendo isso. Ferreira Goulart. Né? Outra coisa é o Ayrton falar isso, ou escrever sobre cu. Né? Então, são muitas coisas envolvidas, são muitas estratégias discursivas, de relações de poder envolvido nisso. Né? Mas eu sempre entendo assim, que é preciso haver essa relação sempre entre a linguagem poética e a linguagem prosaica. Isso favorece muito a construção das histórias. Dependendo da história, isso favorece muito até a própria relação da autoria com os personagens, com o enredo, e diminui um pouco essa dor física que escrever causa na gente diariamente. Como eu venho da poesia, eu gosto da poesia, então quando eu peguei esse livro, eu vi essa forma como você trata esse primeiro capítulo, assim, isso me envolveu completamente, mas para mim foi tranquilo porque eu sempre li poesia, sempre escrevi poesia, mas imagino que para algumas pessoas tenham encontrado dificuldade realmente, mas... Verdade. Aí, Tom, os personagens, vamos falar agora um pouquinho de personagem? Os personagens são preenchidos com lembranças e emoções. A gente estava falando de sentimento aqui antes, então a gente vai, acho que dar uma... Bom, embora falem de ausências e vazios, né? Como o texto da Conceição é narrado em terceira pessoa, o discurso indireto livre parece ser um recurso que aproxima esse narrador dos personagens. Assim, o narrador pode explorar os seus sentimentos. Isso também denota a complexidade da construção desses personagens. Conceição diz que Ponciá causa comoção e amor em seus leitores e que ela mesma hoje acaba se confundindo com a própria personagem, embora suas histórias sejam bem diferentes. Você pode nos falar um pouquinho sobre esse processo de construção que causa tanta empatia no leitor? Isso tem a ver com sentimentos expostos no texto? Eu acredito que, mais do que no texto, na vida de quem está lendo. Eu acredito muito nisso, né? Porque outro dia eu estava lendo um texto, um romance de um autor africano, e tem uma cena em que uma borboleta entra dentro da casa e a mãe se desespera ao ver a borboleta, né? Porque aquilo traz certo agouro. E aquilo me causou tanta comoção, porque era justamente o que minha mãe sentia quando ela via uma borboleta entrar dentro da nossa casa. Ela sempre dizia, vai acontecer alguma coisa ruim. Ela se desesperava, né? Então, eu acho que mais propriamente do que o texto, eu acho que é o que essa leitura pode causar na pessoa, né? No que ele pode pensar sobre ele, sobre quem está perto dele, sobre o mundo ao seu redor e sobre as coisas que estão, né? Porque o romance, ele também é feito de coisas, né? De coisas que significam muito para a vida dos personagens, mas também para nossas vidas. E aí eu acho que essa relação entre sentir o que você está vendo e se reconhecer naquilo, né?
Eu acho que é isso que faz a grande diferença, é a grande sacada. Por que as pessoas se reconhecem nas narrativas de Conceição Evaristo? Porque grande parte da sociedade brasileira são de mulheres pretas e de homens pretos. Então, quando eles veem esses processos dramáticos de ser expulso de uma comunidade, né? A prefeitura vai lá e toma a comunidade e expulsa todo mundo. De passar fome, de viver numa vida de solidão, de fazer esse movimento de retirada. Porque para vocês terem, assim, grande parte da sociedade brasileira que vive na extrema pobreza, ou que vive na pobreza como eu vivi muitos anos, tem uma coisa que a gente faz, que é esse movimento que essa personagem da Ponciá Vicêncio faz. Esse movimento de tentar melhorar a vida, e aí você vai se movimentando dentro do espaço geográfico, né? Então, quando eu vejo isso, eu vejo nessa possibilidade a minha mãe fazendo esse mesmo movimento. Então, você tem a história escrita, mas você tem a realidade, dizendo isso aqui é a vida. Então, eu acho que é esse entrelaçamento que causa essa comoção, né, que causa esse apelo sentimental em nós que somos apaixonados pela leitura, pelo livro e pelas literaturas. Ayrton, é muito disseminada a opinião de que os prêmios literários eles colocam a pessoa que escreve em destaque e alavancam as vendas dos exemplares. No seu caso, foi um pouco diferente, né? Você esteve no centro de uma grande polêmica ao ler os parágrafos iniciais de Outono de Carne Estranha, vencedor do Prêmio Sesc, no evento da premiação, né? E esse impacto foi tão grande que ele teve até repercussões no tempo, né? Como, por exemplo, a própria mudança para as edições seguintes dos critérios de premiação, né? Eu queria que você comentasse para a gente como que você vê o ambiente literário brasileiro hoje. Existe destaque para as obras que fogem dos padrões mais corriqueiros, os padrões clássicos, vamos colocar assim, ou elas ainda, essas obras alternativas, entre aspas, aí, elas enfrentam a resistência do mercado livreiro e dos divulgadores em geral? O ambiente literário mudou muito nos últimos anos, né? Nos últimos 14, 15 anos, mais ou menos. Ele mudou muito, muito, muito. Mas ele mudou, Fernando, basicamente por um detalhe muito importante, que foi o acesso à educação brasileira. Que foi nós, que viemos da pobreza, ter acesso à universidade. E, a partir disso, ter acesso ao saber, né, o saber científico, e, sobretudo, dominar a escrita. Dominar essa ferramenta tão poderosa nesse país que era utilizada e que é utilizada pelas classes ricas desse país, né, muito bem utilizada por eles, porque eles conseguem acessar os melhores cursos, os melhores empregos por conta da escrita. E aí, ao conseguirmos chegar à universidade pública, nos formarmos, né, e tomar consciência de que eu também poderia contar histórias, isso é que vai mudar um pouco a realidade da nossa literatura brasileira. De algum modo vai mudar. Mas isso já vinha sendo feito há alguns anos também, né? Tem autores como Lima Barreto, que é um grande exemplo, né, desse embate, mas ainda era muito pouco. Mas hoje você tem uma expansão das pessoas em várias regiões brasileiras produzindo, publicando, inclusive, né? E o cenário mudou muito com o aparecimento das editoras independentes, com o aprendizado da própria autoria, né? Os autores e as autoras aprenderam a se publicar. Então eles conseguem hoje publicar e-book sozinho, conseguem publicar o seu próprio livro, distribuir o seu próprio livro, criar ali um mercado, né? Fazer a sua própria divulgação. Fazer a própria divulgação. Ele, na verdade, a autoria independente, tanto de mulher como eu, ele faz o que o mercado não consegue fazer às vezes, né? Porque ele faz sozinho aquilo, ele publica, ele escreve, ele vende, ele faz circular, ele faz a divulgação, então ele faz todo um trabalho muito complexo. Mas eu acho que a nossa literatura contemporânea, ela tem ganhado muita relevância também pelos temas, que é justamente o que você está perguntando, né? A questão temática.
Do que se trata essa literatura? Do que ela vem falando? Ela vem falando, em sua grande maioria, sobre o povo brasileiro. Sobre a grande maioria do povo brasileiro. E aí, é isso que é o diferencial. Você tem um Jefferson Tenório, né, escrevendo sobre o que é ser um homem preto dentro de uma universidade. Você tem o livro do Itamar, o Tortarado, falando sobre mulheres que trabalham lá no interior da Bahia, plantando e colhendo de lavradoras, né? E aí a gente começa a ter esses personagens que antes eram meio que secundários, aparecia raramente dentro da literatura. Você tem eles ganhando visibilidade, né? As mulheres escrevendo sobre mulheres, sobre as relações dramáticas. O próprio Henrique Rodrigues, ele tem o Próximo da Fila, que é até a história dele, que ele trabalhava no McDonald's, por exemplo. Ou ele escreveu sobre a tia dele, que era uma empregada doméstica. O José Falero. É. A gente tem vários, né, muitos exemplos assim de homens e mulheres escrevendo no Brasil e contando a história da margem. O que era, então, até então, impossível de ser contado e publicado no livro. Né? Vários homens que são gays publicando e mostrando a dificuldade de se manter vivo num país que mata tanto homens gays e mulheres que também são gays nesse país. Então, mas eu acho que a nossa literatura tem dado essa alavancada nesse sentido. De dizer assim, aqui é também a história do Brasil, que é justamente o que o Outono de Carne Estranha faz. Ele conta a história do Brasil. Eu tenho até dito, as pessoas falam assim, mas esse livro é sobre o Brasil profundo. Eu digo, não, esse livro é sobre o Brasil, porque se você coloca ali um rótulo, você automaticamente vai estigmatizando, né, essa literatura. Segmenta também, né? Tipo, o Brasil é o Brasil profundo. É o Brasil, né? E outra coisa também, não é porque Serra Pelada era uma coisa que estava no imaginário de todo mundo, né? Mas se você pegar o modelo do que acontecia lá, é o modelo que acontece em outros lugares, é a mesma coisa. Né? A forma como as coisas se deram lá, você pode replicar aí para outras áreas do Brasil, que é o modelo mesmo. O trabalho escravo, basicamente, né? As violências que acontecem. Alguém mandando. O mandatário fazendo o que quer, que é naturalmente o que acontece em grande parte das instituições, dos órgãos, dos espaços de trabalho. Então, é isso. Acho que a literatura brasileira contemporânea ela tem dado essa visibilidade a essas histórias que, por muitos anos, a gente sonhava em poder escrever e elas puderem ser lidas. E a gente tem feito esse trabalho de tentar dizer assim, aqui é sobre nós, aqui é sobre eu e você, o que esse livro está contando. Maravilhoso. Eu queria fazer mais uma pergunta para ele. Posso? Temos tempo? Claro. Não, você falou que começou leitura tardia, né? Que você teve uma vida difícil, tal. E como foi isso, assim? Como você começou? Porque eu fiquei curiosa, era o que ele falou. A ler, virar leitor. Sobre leitura, né? Eu comecei a escrever muito cedo, né? Entre os 12 e 13 anos de idade eu já escrevia. Muito impactado pelo que a vida fazia comigo, com meu pai e com os meus irmãos. Aquilo me impactava muito, né? Minha mãe criou 3 filhos de um outro relacionamento do meu pai, que a mãe havia abandonado esses filhos. Inclusive, uma era deficiente mental. E minha mãe criou até a minha mãe morrer, ela continua viva, essa minha irmã. E minha outra irmã cuida dela hoje. Mas a gente tinha uma escola muito precária, que não tinha biblioteca, sala de leitura, isso não existia. Você não tinha nenhum programa do livro didático chegando na região que eu nasci e fui criado, em Marabá. O programa do livro didático vai chegar lá no ano de 2000, 2002, mais ou menos, que vai chegar livro didático para a escola. As minhas professoras, grande parte delas, e meus professores tinham conteúdo anotado no caderno, à mão, e eles passavam aquilo para o quadro. Então, o livro era uma coisa muito distante da nossa vida como um todo, da vida de quase toda aquela sociedade ali, né, de pessoas pobres que não tinham acesso ao livro. E aí eu comecei a escrever, imaginando na minha cabeça que eu havia nascido um escritor. Era isso que eu imaginava até então. E depois eu descobri que não, que eu precisava me profissionalizar, né, precisava estudar, precisava virar um leitor. Eu entro na universidade depois, muito tarde também, e a partir daí eu começo a tomar consciência de que eu precisava ler, precisava virar um leitor. Então eu virei um leitor, em parte, por obrigação de fazer isso, e depois não consegui mais me desvencilhar, né?
eu não consegui mais me desvencilhar da leitura, do poder do quão o livro pode fazer com a gente, do quanto a leitura pode modificar a nossa visão de mundo, a nossa concepção de pessoas, né? E isso me favoreceu muito, assim, em compreender como eu posso lidar com uma mulher nas minhas relações, como eu posso lidar com um homem nas minhas relações e com o mundo de um modo geral. E a leitura tardia foi marcada por isso. Assim, eu virei um leitor, tinha mais de 30 anos de idade, né? Eu fui virar um leitor. E comecei a consumir muito livro. Hoje eu tenho uma biblioteca de mais de 10 mil livros na minha casa, né? Porque eu consumo muito livro, eu comecei a comprar muito, eu comecei a ler muitos livros ao mesmo tempo. Isso também foi um impacto para a minha escrita, evidentemente. A minha escrita mudou, assim, foi mudando de modo muito rápido, porque eu ia lendo e ia ficando impactado com aquilo tudo, e aquilo tudo ia me assustando. E eu ia escrevendo, né? Então, a leitura foi isso. As pessoas perguntam assim, mas teve alguém que te incentivou, um professor, uma professora, alguém? Infelizmente não teve. Eu até queria. É por isso que hoje também eu faço esse papel de militante da leitura. Eu vou às escolas, eu vou aos espaços públicos, vou a reuniões, eu vou a debate e digo, nós precisamos ler. A única coisa que nós precisamos fazer é ler. Sabe por quê? Porque a leitura vai transformar a vida de vocês, para sempre. Você pode fazer qualquer coisa, assim, mas a leitura muda a tua vida para sempre. Aí, às vezes, eu apelo com as pessoas, digo assim, olha, eu mostro, às vezes, um objeto que eu tenho muito caro. Eu digo, tá vendo isso aqui? Eu comprei ele porque eu li. Às vezes eu faço esse apelo para ver se as crianças, os adolescentes entendem. Eu dizia, olha, eu não tinha comida, na minha casa não tinha comida, e hoje eu posso comer o que eu quiser. Eu tenho condições de comprar a comida que eu quiser, porque a leitura me possibilitou eu comprar o que eu quiser. Então, foi isso. Eu virei um leitor, já tinha quase 30 anos de idade, por conta dessa precariedade que nós vivemos, tanto na minha própria casa, quanto nos espaços que eu frequentei, inclusive a escola. E fui descobrindo isso de modo muito intuitivo. Eu preciso fazer isso. Descobrir o quanto isso é importante. Aí descobri basicamente quase só. Não teve uma pessoa que incentivou, não tive essa oportunidade. Por isso que eu faço isso hoje. Tento dizer que ler é importante, porque eu não tive isso na minha vida e eu acho que a gente precisa militar nesse campo. Eu tenho feito um trabalho bem menor, mas às vezes me chamam em escola e eu vou falar com jovens, assim, é difícil conseguir. Mas quando dá para ir, é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer em gratidão, agradecer quem a gente é hoje. E eu falo que é por conta da literatura. É isso mesmo. Ayrton, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de agradecer imensamente a você por essa conversa, que foi muito estimulante, muito interessante, com um conteúdo tão vasto, assim, e tá muito além do que a gente tinha planejado, né? Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer também o pessoal que nos acompanhou até aqui, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de ler e de escrever, e fiquem atentas aos nossos próximos vídeos também. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente tenha outra oportunidade. Muito obrigada, Ayrton, também por estar aqui hoje com a gente, né? Achei que fosse uma coisa tão difícil ele lá, mas deu certo. Eu que agradeço a você, Fernanda, a você, Márcio, pelo convite ao clube, né? E para mim foi um prazer também poder estar aqui e compartilhar um pouco do quanto a leitura pode transformar a nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço.